Sem facções, sem transmutação da cor, sem lágrima nem dor, não há submissão. Olá, eu sou a Caju Bezerra e essa é mais uma edição do Espaço de Leitura Convida, hoje com a Pamela Carvalho. O tema da gente hoje é baseado num livro que está no nosso acervo, no Espaço de Leitura, chamado Ocupação Ileaie, lançado pelo Itaú Cultural. E nele traz a história do bloco afro mais antigo de que se tem registro até hoje, completando esse ano 47 anos de existência e de luta e de resistência no Carnaval, a festa mais popular do Brasil, mais querida pelos brasileiros, mas que também já foi palco de muita segregação racial e social. É sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Pamela, então vou te convidar para se apresentar, agradecer primeiro a sua presença, Pamela, é sempre uma honra conversar com você, e fica à vontade para se apresentar. Obrigada, Caju. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite, agradecer a equipe toda do Bela Maré, do Observatório, que tem feito um trabalho não só de promoção da cultura, mas um trabalho de resistência também, né? Nesse contexto de pandemia, de pensar uma produção intelectual que parta das favelas e que vá para a cidade. Então, primeira coisa que eu queria dizer é te agradecer muito e dizer que eu estou extremamente feliz e querendo trocar. Vamos trocar. Coisa boa. Esse tema para mim é muito importante, Pamela, porque minha família é da Bahia, né? Então a gente tem essas histórias de como esses blocos surgiram de uma forma muito íntima, né? Meu pai costuma contar que, de verdade, ele nasceu em 56, mais ou menos, e começou a curtir carnaval muito cedo. Os bailes lá, os blocos, eram completamente segregados, né? Segregacionistas. As pessoas pretas não podiam participar dos blocos, as pessoas que eles sabiam que eram de periferia não podiam participar desses blocos. E aí o surgimento dos blocos afro vai ressignificar o carnaval para as pessoas pretas, né? E periféricas daquele espaço. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre como essa existência dos blocos afro-baianos, né, das nações de Maracatu, de Pernambuco, tem influenciado a nossa própria luta agora, né, na atualidade, de onde a gente pode aprender dessa história e como a gente pode manter viva essa tradição agora, no nosso carnaval. Nossa, Sim. é mais que carnaval, é sobre nossa vida. E esse tema é super legal, super caro assim, para mim, né? Porque eu sou historiadora, pesquisadora, mas para além disso, né, eu sou militante também, sou brincante de carnaval, né? É a forma como a gente fala um pouco nesse sentido de alguns brinquedos populares, principalmente de origem africana, de origem afro-brasileira, de origem indígena também. Então, acho que a gente ter como disparador do nosso bate-papo, né, o Ileaie, a produção do Ilê, o livro, né, Ocupação Ileaie, com mais uma exposição que foi feita pensando a história do Ilê, é uma coisa que me move muito e que eu acho que é muito rico, inclusive pelo contexto de pandemia, né, e de aprofundamento das desigualdades sociais e raciais que a gente está vivendo, né? Então, acho que a primeira coisa que eu queria trazer assim, para a gente bater esse papo é um pedacinho de uma letra, né? De uma música do Ileaie que chama Alienação, né? Que fala assim: se você tá a fim de ofender, é só chamá-lo de moreno, pode crer. É desrespeito à raça, é alienação. Aqui no Ileaie, a preferência é ser chamado de negão. Né? E aí depois fala, né, a preferência é ser chamada de negona também. Então, eu gosto muito dessa Acho que música. impressiona, né? Você pode até achar que impressiona. Aqui no Ileaie, a preferência é ser chamada de negona. Né? E aí, isso é uma coisa que para mim é muito forte no Ilê, né? Como o Ilê não é só... E aí a gente tem, infelizmente, no nosso país, um movimento de perseguição às manifestações culturais, especialmente as manifestações culturais de origem negra, né? E isso se repete no Carnaval, né? Principalmente nesses movimentos que você falou, quando a gente observa na Bahia, em Salvador, realmente o Carnaval segregado racialmente, né? Aqui no Rio de Janeiro também, populações pretas por muito tempo não puderam participar dos grandes bailes de carnaval, e hoje a gente vê um movimento que é delicado também,
que é muitas vezes observar que as diretorias das agremiações, das escolas de samba, são majoritariamente compostas por pessoas brancas, mas quem está empurrando o carro alegórico são as pessoas pretas. Quem está no barracão, né, perdendo a migração digital porque o dedo está colando com cola quente, são geralmente mulheres pretas das favelas, de onde vêm as agremiações e as escolas de samba. Então, eu acho que o Ilê traz esse debate de uma forma muito direta, né? O Ilê muitas vezes é visto como um bloco de carnaval, né? Mas o Ilê é um movimento político muito forte, né? Inclusive, já tem uma série de livros, dissertações, teses, estudando o Ilê não só enquanto bloco de carnaval, mas enquanto movimento político, né? E o Ilê tem um trabalho que não aparece só nesse momento de fevereiro, março, é um trabalho que é contínuo, né? E aí, você falou um pouquinho também sobre a questão do maracatu, né? É um pouco da perspectiva que eu queria trazer, né? Eu queria que a gente pensasse o Ilê como disparador da nossa conversa, mas queria fazer um paralelo assim, entre 3 lugares do Brasil, né? 3 cidades que eu entendo enquanto cidades negras. E essas cidades são Salvador, Recife e Rio de Janeiro. E essa perspectiva de cidades negras parte de uma compreensão minha, né, desses lugares, mas parte também de uma pesquisa muito grande de um intelectual negro chamado Flávio Gomes, que foi meu orientador na época de graduação. Ele, inclusive, tem um livro chamado Cidades Negras, falando sobre como várias cidades no Rio de Janeiro têm que ser encaradas enquanto cidades negras, por conta da sua construção demográfica, cultural, social e, obviamente, racial. Então, eu vou pensar um pouco Recife, Salvador e Rio de Janeiro como essas cidades pretas, né? E aí, em Salvador, a gente tem, por exemplo, esse movimento dos blocos afro, a gente tem o movimento dos afoxés, dos candomblés de rua, né? A gente fala muito do afoxé, tanto quando a gente está falando de Salvador, quanto, por exemplo, do Fios de Gandhi do Rio, né? Como o afoxé de rua, né? Como o candomblé de rua, né? O afoxé sendo esse movimento, né? E sobre como são movimentos também de formação política. Em Pernambuco, a gente tem outro movimento que merece muito assim que a gente fale sobre ele, merece destaque, e não só aqui, é um movimento que infelizmente não está nas grandes mídias, né? Diferente do samba, que às vezes a gente observa aqui do Rio de Janeiro, que consegue entrar um pouco mais num circuito de mídia mais hegemônica. Em Pernambuco, a gente tem o movimento das Nações de Maracatu, que são movimentos históricos, né? Surgidos dentro de um contexto de candomblé, e no contexto do que a gente chamaria de coroação dos reis e das rainhas do Congo. Então, era um movimento extremamente importante num período de Brasil escravista, né? Então, a gente tem até hoje, né, por exemplo, Nação de Maracatu, Encanto do Pina, Encanto da Alegria, Estrela Brilhante do Recife, Estrela Brilhante do Igaraçu, Nação de Maracatu Porto Rico, e uma série de outras nações de maracatu que fazem um movimento de resistência do Carnaval de Pernambuco. E aí, pensando um pouquinho no Rio de Janeiro também, a gente tem um outro movimento, que é o movimento das escolas de samba. E que é importante falar que a escola de samba não é só aquele momento que ela vai para a avenida. Existe toda uma engrenagem por trás, né, de uma série de mulheres que estão no barracão. É importante dizer que, em grande parte, são mulheres, né, pessoas que vão fazendo o movimento para que o carnaval aconteça muito antes dele ir para a avenida. E esses 3 movimentos, né, se a gente for pensar, escolas de samba do Rio de Janeiro, Nações de Maracatu do Recife e blocos afro de Salvador, trazem um histórico cultural e, inclusive, religioso preto muito forte. A gente tem, só para dar um exemplo aqui no Rio, a Grande Rio, né, que tem na base da sua bateria o toque para Oxóssi, né? Imagina uma bateria, centenas de pessoas tocando, né, criando arranjos em cima do agueré. Então, é um movimento que é muito forte e que, infelizmente, a gente observa que o racismo vai atuando para que a gente fale cada vez menos e que cada vez mais essa discussão e essa escuta e essa sensibilidade vai tendo cada vez menos espaço. Quando a gente fala de Pernambuco, né, a gente fala nações de maracatu, esse termo nação vem justamente das nações de candomblé. Os maracatus, eles surgem dentro da nação de candomblé. Para que o maracatu possa sair na rua, ele tem que passar por uma série de preceitos religiosos, né? E aí tem uma atuada da nação de maracatu, Leão Coroado, né, que fala assim: o carnaval tem seus direitos, quem não pode com ele, não se meta, né? Então, o carnaval é esse momento também da gente estar com os ouvidos atentos,
né, com a nossa sensibilidade atenta, para que a gente ouça os ensinamentos que vão chegar na gente, a partir de toadas de maracatu, né, a partir de sambas enredos. Então, para a gente começar um pouquinho o nosso papo, queria trazer um pouco disso. Como o Ilê também, de alguma forma, abre portas no sentido dessa discussão, para que a gente olhe para outras manifestações carnavalescas de uma forma que a gente veja que elas não são só carnavalescas. Elas vêm de um histórico, né, que, infelizmente, muitas vezes parte, né, do fenômeno extremamente cruel da escravização de pessoas pretas no Brasil, né, mas que esses movimentos não estão encerrados só no carnaval. É um ano inteiro de processo, de cuidados, inclusive religiosos, de pesquisa, para que a gente veja, né, o maior espetáculo da Terra, que é o carnaval. Uma coisa que me toca muito no Ilê, em outros blocos afro, né, em outras vertentes do samba reggae, que é né, um toque ali que convoca a gente também, não só para enaltecimento estético, né, para nossa brincadeira carnavalesca, mas aquilo é pedagógico, as letras são pedagógicas, né? Isso me toca muito, de como em cada letra a gente percebe ali uma narrativa, uma forma de contar, de recontar as nossas histórias que não entram nos livros de história. E aí eu entendo o Ilê como esse marco de uma educação popular mesmo, né? É um marco de dentro dos seus toques, dos seus preceitos religiosos, essa luta também tem esse formato de informação, né? E a informação, o conhecimento sobre a nossa história é o que faz a nossa autoestima elevar, é onde a gente reconhece que há beleza na gente, é onde a gente reconhece que há nobreza na gente, que a gente não é personagem que colocaram, que nos vestiram, né, de sofrimento, de luta, de subalternidade. E como a música é usada como um instrumento ali de pedagogia, né, de fortalecimento, de partilha de conhecimento. Queria que você comentasse um pouquinho. Com certeza. Vou começar meio de trás para frente, que tem uma coisa que você falou que me trouxe, isso é muito legal, né? Como esses movimentos de carnaval, movimentos culturais, e o Ilê faz muito isso com a gente, de criar imagens na nossa cabeça, né? E eu acho que isso é um potencial muito grande do Ilê aí, porque eu acho que a gente, enquanto povo preto, teve vários direitos roubados, né? Um desses direitos foi o direito à fantasia, o direito à imaginação, né? A gente abstrair, né? Quando, por exemplo, saiu, né, notícia, por exemplo, de que teria uma pequena sereia negra. As pessoas ficaram horrorizadas, né? Como assim não pode ter uma pequena sereia negra? Né? A pequena sereia nem existe, né? Mas a gente não pode nem pensar, nem imaginar, né, que um personagem fictício vai ser negro, porque a gente teve esse direito à abstração, à fantasia roubado. E aí eu sinto que o Ilê, de alguma forma, me devolve esse direito de poder imaginar, de poder pensar uma série de coisas. Eu estava aqui na minha cabeça, enquanto você falava, reconstruindo, assim, aí tem coisa que eu não sei se eu vi ou se eu inventei, porque realmente o Ilê faz isso, né, de fazer assim com a nossa cabeça. Mas eu sei que eu estava lá, e aí não sei o quanto eu vi, o quanto eu inventei, mas eu estava lá. E uma das noites da Beleza Negra, né, que é falando não só das letras do Ilê, mas falando do que o Ilê movimenta, né? A Noite da Beleza Negra é o momento, né, o dia onde é eleita a deusa do ébano, né? E aí tem um processo de sucessão, né? Cada ano é eleita uma deusa do ébano. E aí é uma coisa assim que eu acho que todas as mulheres negras deveriam experimentar em algum momento da vida, ir numa noite da beleza negra. E é por isso que eu acho que, né, que eu fico nessa confusão do que eu vi, do que eu inventei, porque foi tão forte que eu acho que tinha momentos que eu estava sonhando, sabe? E né, é na sede do Ilê, né, que acontece esse evento, e que numa sociedade que é tão racista, tão cruel, né, com pessoas pretas, com mulheres negras, é quase impensável, né, a gente ter uma noite exclusiva para cuidado, para escuta, né, e para elevar a autoestima das pessoas pretas, especialmente das mulheres pretas. Então, eu acho que o Ilê é revolução por vários motivos e é revolução por isso também, né? Então, a gente construindo essa imagem, assim, sabe? Quem está
em casa ouvindo, pensa isso, né? Um espaço enorme, né? Com um palco altíssimo, e aí entra uma série de mulheres pretas extremamente arrumadas, com autoestima extremamente elevada, com o figurino que elas pensaram, que elas construíram ao longo de tempos e tempos, e que muitas famílias e muitas mães foram ali construindo, costurando juntos, e aí a Bambilê toca para elas, né? E aí tem algumas músicas, né, falando sobre a deusa do ébano. Tem uma outra canção do Ilê que eu gosto muito, que é Negras Perfumadas, né? E que é incrível, e tem toda uma performance, né? E como isso para a gente é importante, parece bobagem, mas a gente tem uma canção falando da gente estar perfumada, da gente estar bonita, numa sociedade em que associa a gente a tudo que é feio, a tudo que é sujo, né? Isso é muito forte. Então, eu acho que o Ilê tem uma contribuição muito forte nesse sentido, e que muito antes, né, da gente estar na internet abrindo alguns desses debates, o Ilê já estava trabalhando. A Noite da Beleza Negra existe muito antes da gente, né, ter acesso às redes sociais e poder falar sobre, por exemplo, o termo empoderamento, né? O Ilê empodera antes da palavra empoderamento estar na nossa boca. Então, eu acho que o Ilê tem esse aspecto que é muito revolucionário e muito educativo, como você falou. Eu acho que a Noite da Beleza Negra é um processo de educação, é um processo de construção de autoestima, mas a partir de uma visualidade que é muito especial. E eu acho que isso tem a ver também com a nossa história. A gente, enquanto Brasil, né, a gente foi educado a nível de costumes e a nível de visualidade também, a partir de uma perspectiva muito racista. A gente não está visualmente acostumado a chegar num lugar e ver uma maioria de pessoas pretas em lugar de poder. A gente não está visualmente acostumado a ver pessoas pretas de cabeça erguida. O olho, né, da grande parte da nossa sociedade não está habituado a isso, não foi educado para isso. Então, a gente chegar na Noite da Beleza Negra e ver uma maioria de pessoas pretas com a cabeça aqui, né, o queixo para cima, exaltando a sua história, e inevitavelmente o prêmio daquela noite vai ser para uma mulher preta, porque a gente sabe que quando existe algum tipo de comparação ou competição entre mulheres, pessoas pretas e brancas, né, geralmente as pessoas pretas, né, não são as vencedoras, inclusive a nossa história, né, conta isso. A gente tem uma história que é contada a partir da perspectiva de derrota das pessoas pretas e da vitória de pessoas brancas. Isso é uma perspectiva histórica da nossa sociedade. Então, uma noite onde, inevitavelmente, você vai sair de lá vendo uma mulher preta erguendo um troféu, é uma coisa muito educativa. Tanto para quem, de alguma forma, já está habituado, né, ou com o Ilê, ou com o que a gente chamaria de uma militância, né, negra, ou para quem também não está habituado. Então, eu vi, inclusive, muitas pessoas brancas, assim, meio sem saber o que fazer, meio, caramba, o que eu faço, como me comporto? Isso é educativo também. Isso é importante, sabe? A gente ter esses processos onde realmente você vai chegar e falar, quero falar com o responsável por isso. Vai chegar um vovô para falar com você, um homem preto de dreads, e vai falar, oi, pode falar comigo, com aquela vozinha calma dele, pode falar comigo. Isso é muito importante, a gente ter essas pessoas enquanto referência, porque a gente precisa de processos educativos como o Ilê faz. E o Ilê faz da forma mais gostosa possível, né? Que é educar a partir da arte, a partir da música e a partir dessa visualidade que é tão forte e que mexe tanto com a gente, né? Queria que você comentasse um pouco isso também, sobre como a gente pode fazer esse equilíbrio de forças, ou como você tem percebido essa disputa de narrativas hoje aqui no Rio. Sim, eu acho que o Rio é muito essa cidade, né, da disputa de narrativas. Eu acho que, historicamente, o Rio já se constitui nesse lugar. E eu acho que a gente, nessa conversa, é importante falar um pouco sobre, né, nessa questão de disputa de narrativa, a gente colocar essas três cidades assim, uma do lado da outra, né? Porque, pensando nessa questão da disputa de narrativa, existe uma noção, né, quando a gente fala de Brasil de forma geral, de que Rio de Janeiro e São Paulo são o umbigo do Brasil, né? Seriam essas grandes cidades, as grandes capitais culturais, grandes capitais do dinheiro, da construção intelectual.
E é importante a gente dizer que não, né? Que, inclusive, quando a gente está falando desses movimentos, como os movimentos de carnaval, e como o carnaval é um movimento político também de cunho racializado, a Bahia está dando um banho na gente, né? Isso há muitos anos. Então, espero que eu não seja muito criticada por isso, mas é importante dizer que Rio de Janeiro e São Paulo não são o umbigo do Brasil, né? A gente precisa expandir o nosso olhar para outros estados, outras cidades, que estão, inclusive, muitas vezes à frente do Sudeste em várias discussões. Dito isto, voltando agora um pouquinho mais para o Rio de Janeiro, eu acho que a disputa de narrativa, a disputa de espaço, ela está estabelecida no Carnaval de uma forma realmente muito ampla. E aí vou tentar falar um pouco sobre alguns aspectos nesse sentido. Existe uma disputa muito grande sobre o que é o Carnaval, de forma geral. Né? A gente tem um carnaval, que é o carnaval que a gente vê na TV, que é o carnaval da Avenida da Marquês de Sapucaí, né? Que é o carnaval, de alguma forma, que foi transformado em produto comercial. Mas por trás desse carnaval existe o carnaval do barracão, o carnaval do pé no chão, né? Das senhoras que estão lá cozinhando para a galera que está trabalhando no barracão, na quadra. Existe também uma disputa, uma questão que é importante da gente falar, quando a gente está falando dos grupos, né? Onde estão encaixadas as agremiações, as escolas de samba. A gente tem o grupo especial, que é um grupo que geralmente aparece na TV, né? E aí geralmente tem passado também o grupo de acesso A, né? O desfile do grupo de acesso. Mas tem um outro carnaval que eu queria trazer também para o centro dessa conversa, que é o carnaval, por exemplo, da Rua Intendente Magalhães, né? E aí é um carnaval onde eu fui muito criada. Eu já desfilei de baianinha, por exemplo, na Arrastão de Cascadura. Tem uma escola de samba que é em cima da hora, que é no bairro de Cavalcante, e várias outras. A gente tem o Gato de Bom Sucesso. Eu já desfilei no Gato de Bom Sucesso, inclusive, sem sapato. Aquela sapatilha, a sapatilha arrebentou. E aí desfilando descalça, a escola perdendo ponto. Mas né, é o que estava ali apresentado pra gente. Então, existe esse outro carnaval, que é o carnaval... Gato. É isso, saudades de Gato de Bom Sucesso. É um carnaval que a gente precisa trazer de volta para o centro do debate. E é esse carnaval que alimenta as periferias, que alimenta o grande carnaval que a gente vê, que nenhuma escola surgiu, nasceu lá na Marquês de Sapucaí, não. As escolas nascem dentro das favelas, nascem dentro dos barracões, passam pela Intendente Magalhães, recebem uma série de incentivos, e aí conseguem chegar nesse lugar que a gente vê, né, do maior show da Terra passando na TV. Mas a gente precisa falar sobre esse outro carnaval. Inclusive, nesse momento, com a suspensão do carnaval aqui no Rio de Janeiro, e que, infelizmente, não tem como ter carnaval, porque a gente ainda está no meio de uma pandemia, mas a gente precisa olhar para essa cadeia produtiva também. Olhar para o carnaval nesse lugar de uma construção epistemológica, política, e de uma cadeia também econômica, e onde, né, a maior parte do dinheiro circula em mãos brancas, quando a gente fala, por exemplo, das diretorias das escolas de samba, mas que existe toda uma outra cadeia de pessoas pretas e faveladas que precisa do carnaval para se sustentar. Na Intendente Magalhães, por exemplo, além das escolas de samba, a gente tem a galera que mora ali em Madureira, que mora no Valqueire, bota a sua barraquinha, vende o seu churrasquinho, vende a sua água, né? Então, assim, o carnaval, pensando no Rio de Janeiro, ele movimenta muita coisa, né? E movimenta também muitas narrativas e muitos desejos de pessoas que, historicamente, tiveram o seu direito de voz negado. Isso para falar um pouco dessa questão das escolas de samba. Eu vou tentar não me estender muito. Existe um outro movimento também nesse sentido da disputa do carnaval do Rio de Janeiro, que é o carnaval dos blocos, né? Quando a gente fala de uma forma mais geral, os blocos, a gente acaba ficando muito restrito ao eixo centro e zona sul, né? Falando de blocos que desfilam nesse eixo. E acaba que a gente observa que a maior parte dos incentivos vai para esses blocos, o banheiro químico, né, que a prefeitura coloca chorando, vai para essas regiões, mas a gente vai olhar na estrada do Portela, em Madureira, né, cadê o banheiro químico? Né? Cadê um incentivo por parte do poder público? Então, nesse sentido do carnaval de blocos, tem uma disputa muito grande. E a gente tem observado, sim, um carnaval, uma série de manifestações que são historicamente pretas, que surgem em periferias, sendo apropriadas por movimentos brancos, que inclusive às vezes colocam um aspecto comercial
essas manifestações culturais. E aí vendem oficinas, vendem instrumento customizado, e aí a gente observa, né, um movimento parecido com o movimento que acontece nas escolas de samba também, que é uma manifestação cultural que surge com pessoas pretas, que surge em favelas, sendo comercializada e gerando um dinheiro que vai majoritariamente circular em mãos de pessoas brancas. Uma outra coisa que eu queria trazer também para a gente, né, fechar um pouco essa questão, para eu não me alongar muito, é um outro carnaval aqui no Rio de Janeiro que é extremamente marginalizado, né? É um carnaval que é criminalizado, que é o carnaval das turmas de bate-bola. É uma tradição cultural, né, aqui do Rio de Janeiro, que eu acho que, inclusive, a gente tem que começar um processo de salvaguarda das turmas de bate-bola, né? Eu, inclusive, quando eu era criança, eu tinha pavor dos bate-bolas por causa da máscara, né? E eu usava máscara que parecia máscara de palhaço, né? Eu tinha medo, mas depois eu cresci e eu fui entendendo como isso é uma expressão genuína das culturas periféricas e culturas de favela. E aí, às vezes, são turmas enormes, onde dentro da turma tem uma família inteira, né? O filho, o pai, o neto, né? O avô, uma galera da mesma família que está ali investindo, investe dinheiro, investe tempo para conformar essas turmas. Só que isso tem muito a ver também com o movimento de criminalização do funk, o movimento de criminalização dos bailes, de criminalização dos corpos pretos. A gente observa uma criminalização das turmas de bate-bola. Sim, existiam turmas que, né, se encontravam para brigar, mas nem todas as turmas eram turmas de briga. E aí a gente chega num ponto hoje de que se você vê uma pessoa vestida de bate-bola, essa pessoa é criminalizada, né? Então, esse é um outro carnaval que foi colocado nesse lugar da criminalização, que a gente precisa discutir também, né? E aí eu entendo que esse carnaval é muito mais criminalizado do que vários outros blocos que saem na Zona Sul, muito por conta de ser um carnaval que é feito nas favelas, nas periferias, e é feito por pessoas pretas e faveladas. Então, eu acho que o carnaval é também essa disputa, né? A gente que está nesse lugar de, de ser preto, de estar pensando as coisas com, às vezes, um olhar crítico, a gente não consegue descansar e curtir nem no carnaval. Não é natural, né, que nos blocos da Zona Sul esteja tudo bem, tem um banheirinho químico, tem ali, né, uma força policial, mas para cuidar, e que, né, nos bairros de Zona Norte vem a guarda municipal tacando cacetete nos meninos que estão literalmente só andando vestidos de bate-bola, né? Isso não é natural, a gente não pode naturalizar isso. A gente tem que olhar a partir desse lugar, dessa disputa, e tentar entender o que motiva a nossa sociedade a cuidar e endeusar, né, blocos geralmente, majoritariamente de pessoas brancas que desfilam na orla, né, da Zona Sul do Rio de Janeiro, e descer a pancada nos blocos, né, da Zona Norte, não dar nenhum tipo de incentivo. A gente viu, por exemplo, blocos como o Timoneiros da Viola, um bloco tradicional de Madureira, né, de uma velha guarda de senhores e senhoras, né, recebendo basicamente zero incentivo e tendo que vários problemas parar as suas atividades por falta de financiamento. A gente vê uma política de violência, né, com vários movimentos de carnaval de favelas e periferias, como o dos bate-bolas. Então, isso que você traz quando a gente pensa em disputa é muito importante. A gente olhar para o carnaval também a partir dessa disputa de narrativa e de não naturalizar esses processos. E da gente pensar também, qual é o carnaval que eu quero viver? Sobre qual carnaval eu quero falar? Que imagem de carnaval eu quero mostrar? Acho que se eu fosse, sei lá, fazer um livro sobre o Carnaval do Rio, eu não sei se eu ia botar uma escola de samba desfilando na Marquês de Sapucaí, não. Talvez eu colocasse um Clóvis, talvez eu colocasse um bate-bola, porque eu acho que essa imagem, né, ela muitas vezes é mais representativa do carnaval de chão, carnaval de rua, carnaval de periferia, do que, né, o carnaval de Sapucaí, que às vezes a gente vai ter que pagar R$300 para ver a escola pequenininha, né? E aí, dentro dessa cadeia mesmo do carnaval e da escola de samba, a mesma escola que a gente está vendo ali na Sapucaí e a gente está pagando R$300 é a escola que fica lá em Caxias, que fica em Nova Iguaçu, que fica em Ramos, né? E às vezes perto, isso é muito louco, né? Como o carnaval faz esse movimento de aproximação e de afastamento, né? A gente tem a Imperatriz Leopoldinense aqui do lado, né? Pegando a Avenida Brasil, Grande Rio, Beija-Flor, não ficam longe, não. A Portela em Madureira, Império Serrano em Madureira, para a gente que circula, por exemplo, pela Zona Norte, pela Baixada, não é longe não, é perto. Mas é muito louco observar como a comercialização do carnaval e a elitização do carnaval criam para a gente uma imagem de que é longe, porque custa R$300 para eu ver na avenida,
mas às vezes vai custar R$ 0, né, ou vai custar R$ 5 para a gente ver um ensaio de quadra, né? Só que a gente muitas vezes observa que a imagem que é passada é a imagem só da Sapucaí, mas que até nesse contexto da escola também é importante a gente trazer a disputa, né, de que não é só a Sapucaí. Muitas vezes a quadra fica a 15 minutos da nossa casa, e aí é o calor da quadra que realmente vai trazer para a gente uma ideia do que é o carnaval, muito mais do que às vezes aquela sensação fria, né, da gente estar lá na arquibancada e ver a escola pequenininha pagando R$ 300. Você tocou num ponto super sensível, né? Que é o acesso à cidade, que é a relação com a cidade, né? O carnaval propõe isso, para o bem e para o mal, né? Porque para além dos ingressos, ainda tem esse deslocamento, ainda tem o preço das passagens, ainda tem, né, essa dificuldade da gente se locomover numa cidade que não é assim tão grande, né? Não precisaria ter uma dificuldade tão absurda, né, para Exato. chegar nos lugares. E aí a gente sempre pensa, né, do que a gente não vai, dos lugares para onde a gente não vai, né, de onde a gente de onde a gente não consegue sair também, né? A gente acaba não vendo. Isso foi super sensível da sua parte de trazer, porque a vivência da cidade é essa, né? Quem da Zona Sul vem para o subúrbio assistir as coisas, né? Quem da Zona Sul está pagando essa passagem, está sofrendo essa dificuldade para transportes e locomoções para ver o que a gente está fazendo nos subúrbios, na Baixada, na Zona Oeste, né? A gente não tem essa porta aberta, né? A gente não está se vendo, a gente não está vivendo o mesmo carnaval, né? Desde sempre. E aí eu acho muito importante também essa colocação sobre os clubes, os bate-bolas, né? E sobre palhaçaria brasileira também, né? É isso que a gente não estuda também, que a gente não presta atenção, mas o conhecimento desses cloves, né, o conhecimento trazido por gerações, como você bem coloca, desses bate-bolas, eles estão carregando uma história, um estilo de palhaçaria que é única nossa, que me lembra muito os bastiões do Cavalo Marinho, lá do Maranhão, né, da Bexiga. Então, a gente tem elementos aí muito fortes de todas as pessoas que compõem, né, esse imaginário popular, que constroem esse imaginário popular, contidos ali no carnaval, né, nesse carnaval pé no chão, periférico, né, assim, vivendo à margem dos grandes centros do Brasil, né, que a gente imagina que são os centros, os grandes centros de cada cidade onde a gente está vivendo. E aí, se você vai olhar para a Zona da Mata, você vai olhar para os subúrbios, você vai ver uma série, um estudo pronto ali de milhares de palhaços, de brincantes, né, de militantes, né, de narrativas dentro daquele contexto, né, de carnaval, que a gente tem muito o que observar, reverenciar e brincar junto para aprender junto, né, com eles. Eu fico muito grata pela sua fala trazer a memória desses carnavais que a gente não observa com tanto afeto, assim, né? De maneira geral, a gente não tem se preocupado muito em refletir sobre. Eu fico muito, muito grata pelas suas colocações, Pamela, de verdade. Eu que fico gratíssima, enfim, da gente poder falar sobre isso, trocar sobre isso, ainda mais movidas pelo Ilê. E eu acho que, né, isso fala muito sobre o Ilê, né? O que o Ilê move na gente, né? O Ilê, isso me faz pensar em maracatu, me faz pensar em bate-bola, me faz pensar em escolas de samba, né? E quando você fala, né, do cavalo marinho, a gente pode pensar no caboclinho também, no maracatu rural, existe. E quando a gente fala, né, de Rio de Janeiro, Recife, Salvador, e a gente poderia botar várias outras cidades aí também. Quando a gente fala dessas cidades como cidades negras, a gente está falando também de uma partitura corporal que de alguma forma vai nos costurando, né? Porque a gente parte da mesma matriz, a gente vem de África, e aí aqui a gente é separado e a gente passa por todo esse processo de genocídio, de escravização. Mas quando a gente olha, né, determinados movimentos culturais, musicais, a gente fala, caramba, isso aqui não parece com aquilo outro, isso aqui me lembra tal coisa. Quando a gente olha muitas vezes, né, a origem dos instrumentos que são tocados, a forma de dançar, o que se canta, como se canta, né? A gente observa que tem essa postura e o carnaval permite muito isso, né? Tem uma conversa, né, que é engraçada
entre o Galo da Madrugada, né, em Pernambuco, e o Bola Preta, que fica nessa coisa de vamos ver qual é o maior bloco, o bloco que vai mais gente, né? Mas porque traz um pouco dessa narrativa, dessa história que é muito próxima, né? De mobilização a partir do carnaval, né? De um carnaval que é feito por pessoas pretas, né? E aí a gente pode costurar uma série de afetos e de aproximações, né? A partir desse movimento de carnaval. E bem que se eu pudesse pegar uma coisa para fechar, assim, eu diria que a gente não pode desassociar o carnaval de uma história e de uma perspectiva racializada, né? A gente precisa, quando a gente fala dos grandes movimentos de carnaval no Brasil, a gente fala de Rio de Janeiro, escolas de samba. O samba nasce onde? O samba, né, vem de que origem? O samba é preto. Quando a gente vai para Pernambuco, a gente vai falar de maracatu. O maracatu é preto, o maracatu é música de terreiro, o maracatu nasce dentro dos terreiros das casas de candomblé, o maracatu se chama nação de maracatu, né? Quando a gente fala de maracatu de baque virado, não é à toa, né, a gente falar do termo nação. Quando a gente está falando de Bahia, falando de Salvador, de Ileaie, né, a gente está falando de Deusa do Ébano, a gente está falando de um momento, né, e a gente pensando essa sociedade que julga a gente literalmente pela nossa cor, pela nossa pele, a gente está falando de um bloco, de um movimento político de carnaval que justamente exalta, né, a nossa melanina, a nossa cor, a nossa história. Então, se eu pudesse falar uma coisa para fechar, é isso, para a gente olhar o carnaval a partir desse lugar da resistência, da disputa e botar um filtro de racialização, né, a gente olhar qual é a cor do nosso carnaval, quem constrói o nosso carnaval, e pensar também para quem está indo, né, os grandes recursos. Será que é para a galera que constrói, que está ali fazendo o carnaval acontecer? Ou não? Então, acho que é isso, assim, para a gente não desassociar o carnaval de um movimento político, histórico, que tem seu surgimento, que tem seus fundamentos, inclusive religiosos, pensando cada lugar de onde a gente fala, mas que é isso, né? O carnaval nunca foi só festa. O carnaval é o momento de fazer política e fazer luta a partir da festa. O Espaço de Leitura Convida, nessa edição de carnaval, teve a honra de conversar com a historiadora e brincante Pamela Carvalho. Nós agradecemos muito a sua participação, Pamela, muito obrigada por dedicar o seu tempo nessa conversa fundamental sobre tantas lutas que o carnaval também abraça e abraça o ano inteiro, né? A gente quer agradecer também a sua audiência por ter assistido e ouvido essa conversa e esperamos vocês, todas e todos, para a próxima e próximas edições do Espaço de Leitura Convida, sempre focado em um livro do nosso acervo, lá no Galpão, com um acervo de mais de 3.000 livros, então fiquem à vontade também para sugerir livros para serem nossos temas, e com uma convidada ou um convidado a respeito do assunto desses livros, desse nosso acervo. Então, fique atenta e atento para o próximo Espaço de Leitura Convida. Até lá!